As coordenadas críticas do etano são pressão crítica 48,20 atm, volume crítico 148 cm3 mol menos 1, temperatura crítica 305,4 Kelvin. Calcule as constantes de Van der Waals do gás e estime o raio das moléculas. Então aqui, pessoal, a gente vai utilizar essas equações aqui, tá? Como eu falei no exercício 23A, o exercício a princípio é simples, só que tem uma questão que torna ele complicado. Já vamos ver aqui como é que funciona isso. Então, olha só, pessoal, de cara eu consigo calcular B a partir desse dado aqui, ó. Simplesmente pego o volume que foi fornecido, divido por 3 e tenho aqui o resultado. Posso expressar em centímetro cúbico ou em ml, é a mesma coisa. Se eu for calcular B a partir da pressão e da temperatura crítica, eu vou achar um outro valor. Por quê? Porque um gás de Van der Waals é um modelo. Então, o modelo tem as suas limitações. Quando você usa dados experimentais no modelo, há algumas discrepâncias. Então, eu vou passar aqui um pouco rápido, porque eu fiz em detalhes o exercício A, ok? Depois você veja o A com bastante atenção. Se eu pegar a pressão e temperatura crítica, eu posso pegar essas duas equações, escrever aqui dessa forma, ok? No lugar do A, eu boto essa expressão, tenho isso daqui, corto o quadrado com esse B, o 27 com 27, chego nessa expressão, substituo os valores e acho um B igual a 64,9 ml/mol na menos 1, ok? Agora, com esse e com outro dado de B, eu consigo achar A's também diferentes. Considerando a pressão e a temperatura crítica, eu posso achar um valor de A de 5,49 litro quadrado atm mol na menos 2. Agora, se eu pego essa mesma expressão, mas ao invés da pressão crítica, eu pego o dado do volume crítico, eu vou achar um A de 3,16 litro quadrado atm mol na menos 2. E eu ainda posso achar um A utilizando o volume crítico e a temperatura crítica. Vamos achar aqui um valor de 4,17 litro quadrado atm mol na menos 2. Qual deles é mais certo, pessoal? Não tem mais certo. Todos os três valores estão corretos. A gente pode, inclusive, fazer um resumo como está mostrado aqui, pessoal. Os três valores de A que a gente encontrou, ok? E aqui, ó, os valores de B, a gente achou dois, só que a gente pode achar um mesmo valor, considerando ali dois pares de dados iniciais, ok? O que a gente pode fazer? Dependendo de como o seu professor pedir, você pode usar a média como resultado final, ou um desses dados aqui, ok? Como é que a gente agora estima o raio da molécula? Aqui a gente vai partir da constante B. Eu utilizei aqui, pessoal, um valor médio, ali a média dos valores de B. Aí a gente pega esse valor e precisa calcular o chamado volume excluído. O que é isso, pessoal? Você pode pensar que uma molécula de um gás, ela tem o volume do recipiente no qual ela se encontra, menos um volume que é ocupado pelas outras moléculas, ok? O que a gente vai fazer aqui? Vai ser, o volume excluído vai ser esse B dividido pela constante de Avogadro. Vamos achar 9,05 vezes 10 na menos 23 cm3. Agora, qual a relação entre esse volume excluído e o raio da molécula? Ela vem daqui, pessoal. Olha só, imagina que aqui é uma molécula, estamos considerando que as moléculas são esferas perfeitas. Observa, pessoal, que essa molécula aqui, essa esfera, ela não consegue ocupar o volume, ela não consegue entrar completamente na área, aqui no caso o volume, né, a área no caso em duas dimensões, dada por essa linha pontilhada. Então, essa linha pontilhada me indica o volume excluído, é o volume no qual essa esfera não consegue entrar completamente. E se você observar, o raio dessa esfera aqui pontilhada é 2 vezes o raio da esferinha, ok? Então, eu sei que a relação entre o volume excluído e o raio da esfera é essa daqui, ó. Essa esfera aqui, o volume dela é 4/3 π 2r, o rzinho, ao cubo. Rearranjando, pessoal, você consegue calcular o raio da esfera, fica 1,39 vezes 10 na menos 8 centímetros, que é a mesma coisa que 1,39 vezes 10 na menos 10 metros, que é a mesma coisa que 0,139 metros. A resposta do livro também está errada, mas você tem esse mesmo exercício em outras edições, como por exemplo, na 10ª edição, como exercício, se não me engano, 1C.6b. E lá na 10ª edição você tem exatamente essa resposta aqui, pessoal. Assim como nos exercícios resolvidos do próprio Atkins.